Olá! Muita mentira e muita desinformação tem sido dita a respeito dos termômetros infravermelho, que algumas pessoas insistem em chamar de termômetros a laser. São aqueles termômetros que você encontra na entrada dos estabelecimentos, nessa época, que as pessoas podem medir a temperatura sem tocar na sua pele. E para combater todas essas mentiras e fake news que têm sido espalhadas, eu acho que nada melhor do que conhecer a ciência. Então, eu queria explicar como funcionam os termômetros infravermelhos. E para saber como ele funciona, você tem que conhecer as ondas eletromagnéticas. Os termômetros infravermelhos medem a temperatura usando uma frequência de onda eletromagnética. Aí você pode se perguntar, o que é uma onda eletromagnética? Bom, assim como a onda do mar é formada pela oscilação, pelo movimento do líquido, uma onda eletromagnética é formada pela oscilação do campo magnético e do campo elétrico. As ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, raio-x, todos eles são exemplos de ondas eletromagnéticas. E um outro nome também é radiação eletromagnética, são sinônimos. A gente diz que eles fazem parte do espectro eletromagnético. E a única diferença entre uma onda dessas e a outra é o comprimento de onda e a frequência. A frequência é a quantidade de oscilações que são realizadas em um determinado tempo. A gente mede a frequência em hertz. É o tanto de oscilações que são feitas em um segundo. Olha, por exemplo, aí, no mesmo período de tempo, a onda de alta frequência fez bastante oscilações, enquanto a outra fez menos. Já o comprimento de onda a gente pode observar fácil na figura. A gente pega as duas cristas da onda e vê a distância, tá bom? A distância entre as cristas da onda. Se você preferir uma definição um pouco mais formal, você pode dizer que a distância entre dois valores repetidos sucessivos num padrão de onda. Você reparando bem, olha as regiões com comprimento de onda bem grande. Você vai ver que essas regiões têm uma frequência baixa. Então, que fique claro, frequência grande, comprimento de onda menor. Comprimento de onda grande, frequência baixa. A gente enxerga uma fração muito pequenininha do espectro. A gente só enxerga a luz visível, que vai do vermelho até o violeta, essa fração pequenininha aqui. Se você reparar bem, aonde está o infravermelho é a região abaixo do vermelho, por isso o nome, infravermelho. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre as radiações ionizantes, que incluem radiação ultravioleta, raio-x e os raios gama. Grandes doses desse tipo de radiação, da radiação ionizante, podem danificar os tecidos humanos. Deixando bem claro que o infravermelho não é uma radiação ionizante. Não é. Radiação ionizante é radiação que possui energia suficiente para ionizar um átomo ou ionizar uma molécula. Ionizar, sim, é capaz de arrancar um elétron de um átomo ou de uma molécula. Vamos agora continuar falando de radiação ionizante. Vamos falar especificamente dos raios X. Os raios X, eles vão chegar à Terra numa quantidade pequena, em pouca quantidade, por causa da atmosfera. A atmosfera vai ser uma barreira protetora um pouco dos raios X. Os raios X, eles têm
frequências altas têm um grande poder de penetração. E por causa do poder de penetração deles, desses raios-x, dos raios-x, eles podem ser usados para a gente fazer diagnóstico por imagem, para a gente observar ossos e articulações. Lembrando que raio-x também pode ser usado para o tratamento de tumores, tá? Na técnica que a gente conhece como radioterapia. Falando agora dos raios gama. Os raios gama são produzidos por reações nucleares, ou seja, reações no núcleo dos átomos. Nessas reações, o nível de energia é muito alto, são extremamente energéticas. E o núcleo do átomo sofre variação, lógico, uma reação no núcleo do átomo. Eles podem ser usados para estudos astronômicos e até para você induzir outras reações nucleares. Falando agora da radiação não ionizante. Vamos falar especificamente das ondas de rádio. Elas promovem oscilação conjunta, coletiva, dos elétrons livres nos metais. É isso que acontece nas antenas de rádio, antenas de televisão. Eles vão oscilar com as ondas de rádio. Lembrando que FM quer dizer frequência modulada e AM quer dizer amplitude modulada. Vamos falar agora do micro-ondas. Tá. Micro-ondas é uma onda eletromagnética com a frequência parecida com a frequência da rotação das moléculas da água. E o que acontece? Qual que é interessante disso? Se ele tem uma frequência bem próxima à frequência de rotação da molécula da água, essas duas ondas podem entrar no que a gente chama de ressonância. E aí vai fazer as moléculas de água agitar. É assim que funciona, por exemplo, o forno de micro-ondas. As ondas vão entrar em ressonância com a molécula de água e vão causar agitação da molécula, vão esquentar. Lembrando que o calor está associado com a agitação das moléculas, tá? O grau de agitação das moléculas. A temperatura é uma média da energia cinética das moléculas. Então, é por isso que quando você põe alimentos diferentes no micro-ondas, eles aquecem diferente. Quem tem mais água, mais moléculas de água, vai aquecer mais. Vamos falar agora de outra radiação não ionizante. A luz visível. É aquela faixa de frequência que a gente consegue enxergar. A luz visível é capaz de fornecer energia e excitar os elétrons que estão presentes nas moléculas das células que tem lá no fundo do olho, naquela região da fóvea. Essas células são os cones e os bastonetes, tá? Eles vão ser estimulados e a gente vai conseguir perceber. A gente consegue enxergar uma faixa muito pequena das ondas eletromagnéticas, tá? A gente enxerga do vermelho até o violeta. E agora vamos falar do infravermelho. A radiação infravermelha, ela tem origem na vibração das moléculas. A vibração das moléculas vai gerar oscilação nas cargas elétricas que fazem parte do átomo. E aí, essa agitação, oscilação das cargas elétricas provoca a emissão da radiação. Vocês lembram que eu falei que o calor está associado com a agitação das moléculas? Então, esse tipo de radiação que está associado com a vibração molecular tem tudo a ver com calor. Sendo assim, é fácil de perceber a relação dela com calor. No caso dessa distinta senhora, não só com o calor do corpo dela, mas... Bom, enfim, deixa isso pra lá. O comprimento de onda é inversamente proporcional à energia, tá bom? E aí, se a gente olhar aqui a radiação infravermelha, ela tem uma energia bem baixa, tá? É uma energia que fica numa faixa menor do que a necessária para ionizar os átomos. Lembrando que a radiação que é ionizante é prejudicial para nós. A gente pode usar a radiação infravermelha também numa técnica chamada de espectroscopia do infravermelho. Tá, nessa técnica, a gente usa
esse tipo de radiação para poder identificar um composto químico, tá? Ou investigar uma composição de uma amostra. E ela vai se basear, essa técnica, no fato de que as ligações químicas de algumas substâncias têm frequência de vibração bem específica, tá? E essas frequências correspondem a um certo nível de energia. Esse tipo de radiação é emitido por objetos quentes, como, por exemplo, o Sol. E apesar da gente não poder ver, a gente pode sentir. Uma parcela da radiação infravermelha que atinge a Terra é absorvida pelas nuvens e pelo CO2, pelo gás carbônico da atmosfera, e cria um efeito estufa natural, que mantém a Terra aquecida e evita grandes variações na temperatura entre o dia e a noite. Todo corpo, inclusive o humano, é emissor de radiações infravermelhas. E quanto maior a temperatura, maior a emissão dessas radiações. Bom, o ser humano, a gente sente melhor a presença desse tipo de radiação quando elas são bem intensas e liberam calor. Além disso, vários dispositivos, como por exemplo o controle remoto, utilizam radiação infravermelho, que também é chamada de radiação 4. O controle remoto tem um LED que emite uma radiação infravermelho, e essa radiação é detectada pelo televisor, né, pela TV ou por outro aparelho que tenha o sensor que o controle remoto controle, tá bom? Outros exemplos são o leitor de código de barra, que a gente vê nos supermercados, nas lojas, e mouses, tá bom? Também tem mouse que usa radiação infravermelha. Todo corpo emite e absorve radiação. Quando a temperatura do corpo é maior que a temperatura do ambiente que o corpo está, a taxa de emissão é maior do que a absorção. E o contrário, quando a temperatura é menor do que a temperatura do ambiente. Bom, aí ele emite mais do que ele absorve. O corpo só não ia emitir radiação térmica se ele tivesse uma temperatura perto do zero absoluto, ou seja, no 0 Kelvin, que a gente sabe que não chega. Aí você pode se perguntar, como funciona um termômetro infravermelho? Bom, ele consiste essencialmente só de uma lente, que você vai focar a radiação infravermelha com essa lente, e um detector. Esse detector vai converter a energia da radiação num sinal elétrico, que depois ele vai calcular a temperatura do corpo. Algumas pessoas insistem em chamar esse tipo de termômetro a laser. Por quê? Porque o laser é usado para você apontar o termômetro, uma mira. Você marca a região que você vai medir a temperatura. E o que é o laser? Laser é um tipo de radiação eletromagnética visível ao olho humano. O laser é uma luz visível que tem certas características, como por exemplo, é monocromático, coerente, colimado e um monte de outras, né, um monte de especificações que não convém eu explicar agora. E ele tem várias aplicações em tecnologia. E aí você pode pensar, tudo bem, o termômetro é só um sensor que vai captar a radiação emitida. E ele tem um laser para marcar a mira da região que ele está medindo a temperatura. Esse laser não faz mal? Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre o laser. Normalmente, os lasers são etiquetados, são marcados pelas potências, tá? E a potência vai identificar o grau de perigo que pode ter um laser. A classe 1 é segura, tá? Normalmente utilizado no leitor de CD, DVD, ou leitor de CD player, que hoje em dia ninguém usa mais, tá? Ele tem uma potência, na classe 1, a potência de 0,1 miliwatts. E tem o laser da classe 2, que a gente tem um reflexo no olho que não ia deixar a gente olhar diretamente. A gente pisca, a gente desvia. Se alguém mirar um laser desse para o seu olho, você vai desviar. Mas, se ele for exposto à sua retina, pode sim danificar o tecido.
Pode sim fazer mal se você deixar exposto, mas a gente vai virar o olho, vai fechar, não vai olhar para o laser, né? Lógico. E a potência dele é quando vai até 1 miliwatt. O laser utilizado na medicina, o laser mais forte, é da classe 4, tá bom? Então, eu já falei que tem a classe 1 e a classe 2 que basicamente não oferece perigo. A classe 2 vai oferecer perigo se você ficar olhando diretamente para ele, o que você não deve fazer nunca. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no site dos fabricantes, 2 sites diferentes, e fui olhar o manual dos termômetros para ver qual a classe do laser. E para minha surpresa, os dois são de uma classe muito baixinha. Para minha surpresa não, eu já esperava isso. Eu sabia que não ia ser um laser que pudesse fazer mal. Mas tem muita fake news por aí dizendo que os lasers do termômetro fazem mal e causam câncer. Não. Para causar câncer tinha que ser radiação ionizante. E ele poderia queimar a pele se ele fosse da classe 4. Mas como você pode ver, eles são da classe 2. Não fazem mal. Fazem mal só se você deixar exposto na sua retina, você ficar olhando para ele. O que você não vai fazer. Ou seja, não há risco. Repetindo, não há risco em usar o termômetro infravermelho. É fake news. E era muito fácil de verificar isso. Era só olhar no manual do fabricante e procurar saber, quando o manual fala da potência do laser, procurar na internet e ver se essa potência era nociva ou não. Ou seja, fiquem seguros. Resumindo, o termômetro infravermelho vai aferir a sua temperatura a partir de medidas de frequência de ondas eletromagnéticas na região do infravermelho. Ele também pode ter uma mira laser para você marcar a região que você está medindo, para você olhar a região que você está medindo, tá? É direcional, para você apontar. Ele não opera na região de ondas ionizantes, que são aquelas ondas que em grande exposição, uma dose elevada, podem vir a causar câncer, tá? Portanto, quem fala outra coisa está mentindo. Então eu peço que você explique para essa pessoa ou então compartilhe esse vídeo. Não vamos deixar propagar esse tipo de desinformação. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo seja útil para vocês, tá? Muito obrigado por terem assistido até o final. Tchau, tchau!